vamos lá. Em relação ao que acontece no Corinthians, se conversou com o Dorival Júnior ou não, isso não é problema meu, não é problema de ninguém, meu irmão. Ah, o Dorival Júnior falou, que não conversaram comigo ainda. Mas quando os caras vão de um time para outro, eles falam isso. Ninguém conversou comigo. Aí eles assumem. Não tô dizendo que não tenha conversado com ele. É ele que tem, não conversou, que ligou pro Prétio, conversou com a Marília Ruiz, que é uma das maiores jornalistas desse país, tá aqui de Lilás, firme e forte. Que horas são, meu Quesada, no seu relógio? São 9h01. O meu também, 9h01, deixa eu ver. 9h01, tá bom. Aí, um dia eu vou te dar um pra você. O dia que eu for embora da banda, eu dou um pra você, eu dou o meu pra você. Aí, mas tem cuidado, hein? Eu nem corta a mão pra ficar desse relógio aqui. Os caras cortam o braço, ó. Pega o que o cara vai, pum, corta o braço. Eu usava Seiko, Oriento. E ganhava de gol ainda. Voltando pro Corinthians, meu irmão, a ideia é o seguinte, o primeiro nome sempre foi o Tite. Nunca foi o Dorival Júnior, nunca foi o Fernando Diniz, nunca foi o Luiz Castro. Há uma especulação por parte dos youtubers, da mídia social, que ela é muito forte hoje. O streaming hoje dá mais audiência que a Globo, irmão. O streaming hoje dá mais audiência que todo mundo aí. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que entender isso, que veio uma geração de outro tipo de futebol, que é a mídia social. Então eu dou o furo, o outro dá o furo, é o Dorival. Não é o Dorival. É o fulano, é o ciclano, é o Bertrano. E tá tudo certo, PT saudações. Tá tudo bem. O nome, o cara que tá conversando com o Matheus, que é o filho dele, tá conversando com o empresário dele, que é o rapaz lá do Sul, lá, que esqueci o nome dele, como é que chama ele mesmo? Gilmar Veloz. Gilmar Veloz, que eu acho que é muito veloz pra isso. E o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Eu não gosto dele, não suporto ele. Não suporto. Foi 2 Copas do Mundo ridícula, quase acabou com o nosso futebol, mas no Corinthians, meu irmão, ele é o maior treinador da história do Corinthians. E prefiro ele como corintiano e como comentarista e apresentador que sou, prefiro o Tite do que qualquer outro treinador que esteja no mercado. Porque o Mano tá indo pro Grêmio. O Fernando Diniz daqui a pouco volta pro Fluminense. O Dorival Júnior, tô com dúvida do meu contrato com a CBF, se eu consigo até 2026 o meu salário, não quero saber. Isso não é problema meu. Isso não é problema de quem recebe o salário. Vocês não têm que se preocupar com quanto que eu ganho, porque quanto que eu não ganhava, vocês também não se preocupavam. Por que vocês se preocupam agora que eu tô de Rolex? O Rolex é meu porque eu comprei, irmão. Eu comprei do Fabinho, amigo meu que veio de Rolex, Mas quando eu não tinha Rolex, quando eu não tinha nem Mondane, nem Oriento, alguém ajudou eu a comprar? Eu comprei porque eu tenho dinheiro, Eu comprei porque eu trabalho, pô. Na verdade, eu não ganhei de presente de árabe, não ganhei de presente de ninguém. Não ganhei de presente de ninguém. Eu não preciso que a minha sauna para dar informação. Dono de sauna. Um monte de dono de sauna aí. Um monte de chupa-cobra, sabe? Chupa-cabra. Um monte de morcego. A verdade, só tem um nome no Corinthians, é o Tite. Se não for ele, aí eu não sei quem que pode vir a ser. Não tem outro nome no Corinthians desde o início. É o Tite. E o Tite vai ser o novo treinador. Ele, o preparador físico, que foi em 3 Copas do Mundo e não ganhou nenhuma. Que é o tal de Fábio, né? Maracidiano. Conheço ele quando ele era pequenininho, quando não era ninguém. Conheço ele há muito tempo, porque por sinal sou amigo do seu irmão. E muito amigo do seu irmão, que é taxista aqui na frente da banda, o Manolo. Sou amigaço do seu irmão. De você não quero nada. Muito pelo contrário, nem gosto de você, irmão. Agora, você foi em 3 Copas do Mundo. Você ganhou alguma Copa do Mundo? Você não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Você foi com o Dunga na Copa do Mundo. Em 2010 lá, que nem olhava na cara das pessoas. Mas quando você era preparador físico no Corinthians, do juvenil, do infantil, você gostava das pessoas, né? Mas não tem problema nenhum. Que, por sinal, essa comissão técnica do Tite, ela foi 2 Copas do Mundo, foi pro Flamengo, ganhou o quê no Flamengo? Estadual. Mas no Corinthians chega grandão, porque é o maior treinador da história do Corinthians, é o Tite. E o Tite é o grande nome, diga-se de passagem. Primeiro você, Quesada, Marília e Godoy, sobre isso. Se eu pudesse escolher o presidente, como presidente, o técnico, eu escolheria o Tite. Seria a minha bola de segurança. Vamos lá, vou fazer uma pergunta diferente. Fácil. A gente não é o dirigente, a gente não é o presidente, mas eu vou ser o presidente um dia e vocês nem vão entrar no Corinthians. Vocês 3 estão proibidos. Por quê? Porque eu amo vocês, eu não quero brigar com vocês. Entendi. Entendeu? Não é verdade, Godoy?
Tô brincando. Eu vou naquele restaurante. Tá lá, certo. assim. Se eu Aí te é o seguinte, criticar, você dá uma sem entrevista? ser o presidente, sem ser o dirigente, sem ser o corintiano que eu sou e a Marília é, Godoy não é, o Quesada também não, vocês não são, mas eu e a Marília nós somos muito corintianos. O Tite, pra você, seria o maior nome hoje pra assumir o O Corinthians? maior nome que o Corinthians pode ter. Primeiro porque queima etapas. É importante que um cara chegue... Chega grandão, irmão. Já conhecendo o que é esse Corinthians, e o Tite é, sem dúvida... Qual que é a câmera do Quesada? um Vamos lá, marco- peraí que eu entendo televisão hoje. Qual que é a sua câmera? A sua câmera é a câmera 1? Pra não ficar tudo, não, é a câmera 1 ou 2? 2? Então a sua câmera é essa aqui, número 2. Olha pra câmera. Ô, Neto, Craque, Neto! são muitas câmeras aqui, né? Nossa empresa é uma empresa que tem muitas câmeras. Mas é o seguinte, o Tite é o maior nome vivo entre os treinadores da história do Corinthians. Então, Ele é maior que o Oswaldo Brandão, irmão. que já faleceu, né? Mas você também não queria que o cara tivesse vivo com 130 porque anos, né? Não, o Luxemburgo fez um grande trabalho lá. Mas ninguém é igual ao mas Oswaldo Brandão pra mim. O Tite é maior do que O Tite é o maior de Luxemburgo, pelo todos. menos. De todos. Então é o seguinte, é Tite, agora ele tem que aceitar. Uma informação importante. Qual é essa informação? Ele não tem nada no papel com nenhum time da Arábia, tá? O interesse do Al Hilal é interesse, não tem nada escrito no papel. É desde que o Jorge Jesus venha pra seleção brasileira. E o Jesus vai sair de lá e o pessoal do Al Hilal está atrás do Inzaghi da Internazionale de Milão. Então, não tem nada acertado com o mundo árabe, portanto, ele está livre no mercado Tite. Aí só resta o Tite aceitar a proposta do Corinthians. Vamos se isso lá. acontecer. Marília Ruiz, você que é uma das maiores jornalistas desse país, as mulheres mais informadas, ponderada, uma mulher incrível, não pipoca pra esses pés de rato Zé Ruela, que por sinal é uma honra você estar aqui como mulher, como comentarista e principalmente como mãe. Você é uma mãe incrível. Quais informações que você tem da minha abertura, o que você pode falar e depois Godoy? A informação que eu tenho é a mesma que a sua. O primeiro nome foi o Tite. O Tite tem uma areia na relação com o Corinthians, principalmente depois do episódio dele ter ido ao Flamengo. Então, antes de qualquer pré-contato com o Gilmar Veloz, houve a retirada do veto da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel vetava. A Gaviões da Fiel tirou a dupla Ramon e Ramonzinho, quando o presidente da Gaviões postou o que postou depois da derrota para o Fluminense. E a Gaviões da Fiel, desde que o Tite falou que não ia trabalhar em lugar nenhum e 3 dias depois foi para o Flamengo, tinha um veto à volta dele ao Corinthians. Então, antes de qualquer contato, apesar do Tite sempre ter sido o primeiro nome, a Gaviões retirou o veto, e parece uma brincadeira que eu estou fazendo, mas não é. A força política da Gaviões, real dentro do Conselho e irreal só da pressão popular, ela é muito grande. Houve esse contato e há sim uma negociação, antes mesmo de saber se ele quer ou não quer, para que haja um perdão. Né? Não que ele tenha que ajoelhar no milho, nem nada disso, mas há uma necessidade de grande parte da torcida. E a Gaviões colocou isso do lado do Corinthians, né? Do lado dos dirigentes do Corinthians. Mas ele já voltando, já acaba isso aí, né? Para que o Tite... Não, mas que ele faça uma menção. Na hora que ele tiver na... Dá um dedinho, Neto. A hora que ele estiver lá assinando, ó, gente, eu tô no Corinthians, o que vale é o Corinthians, irmão. É isso. E acabou. E aí o que existe é sim esse interesse de um time da Arábia Saudita, e também há o interesse do Tite, que jamais foi à frente de assumir uma seleção à Copa do Mundo. São 48, eventualmente alguma vai se interessar por ele. Há um ano da Copa do Mundo isso poderia acontecer. Mas a proposta do Corinthians nesse momento o pensamento do Corinthians nesse momento é só pelo Tite. Vamos lá. E se o Tite, Gilmar Veloz, o filho dele, preparador físico, se você tiver coragem de desmentir eu falo aqui na Band quem falou, tá? Só para deixar bem claro. Vamos lá agora, daqui a pouco o Godoy fala, porque tem o Pedro Pinheiro, direto do Castelão, onde teve um pênalti no finalzinho, perde a invencibilidade a equipe do Fortaleza jogando no Castelão, no segundo tempo pressionou, mas o Palmeiras conseguiu fazer os gols, ganha o jogo de 2-1, e aí, meu querido Chico Pinheiro não. Rapaziada, Neto trouxe a informação. Eu vou torcer muito pra ele estar errado. Porque o Tite não pode voltar pro Corinthians, mano. Eu não quero ver o Tite no Corinthians. O Tite negou o Corinthians por diversas vezes. O Tite fez trabalho ruim, tanto na seleção, em 2 Copas do Mundo. Aí eu sei que vai vir gente e falar assim: ah, você viu nas eliminatórias,
A seleção não perdia pra ninguém, não sei o que lá. Porra, eliminatórias, caralho. Só tem Brasil e Argentina e o Uruguai correndo por fora. 3 times nessas eliminatórias. Olha contra quem o Brasil joga. O Tite, quando foi bater em Copa do Mundo, passou vergonha por 2 vezes, pô. 2 vergonhas na Copa do Mundo, 2 vexames. Nós fomos eliminados pra Bélgica. E depois a poderosa Croácia. Tá de sacanagem, pô. Aí depois vem o Tite no Flamengo. Foi campeão de quê? Carioquinha, que é um campeonato michuruca, o pior campeonato do Brasil. Campeonato onde o Flamengo jogava contra quem? Madureira, Oraria, Bom Sucesso. Pelo amor de Deus, caralho. Pelo amor de Deus. O Tite foi uma seleção que o Flamengo tinha. Os melhores jogadores da América. E ele não fez nada no Flamengo. Nada. Aí tem gente que ainda quer o Tite. Pelo amor de Deus, pô. Comente aí. E outra, sem falar, imagina quanto ele não vai cobrar pra dirigir o Corinthians. Augusto Melo, tomara que Deus entre na cabeça do Augusto Melo e faça ele mudar de ideia. Porque o Tite não é mais técnico para o Corinthians. A história dele nunca vai se apagar. As traições dele também com o Corinthians também não vai se apagar. Eu sempre vou achar que o Tite fez história no Corinthians. Isso aí eu nunca vou esquecer. Não vou esquecer da Libertadores, do Mundial. Isso eu nunca vou esquecer. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E eu não quero o retorno dele ao Corinthians. É a minha opinião. Eu tenho inúmeros motivos. O principal foi ele dizer não pro Corinthians quanto mais o Corinthians precisou dele. Esse é o principal motivo. E depois que ele é um técnico obsoleto, ultrapassado. Mas eu quero a sua opinião. Comente aí. Representa com like aí. E Corinthians, abre o olho. Abre o olho. Porque o Brasileirão já vão em 5 rodadas. E os caras dispararam, hein? Os caras disparou. E ó, falar uma coisa. Ó, eu nunca. Só pra terminar. Eu nunca vou torcer contra o Corinthians. Nunca. Nunca mesmo. Mas, se o Corinthians acertar com o Tite, eu vou querer que o Corinthians tropece em alguns jogos aí só pra mandar ele embora o quanto antes. Desculpa eu falar isso. Mas é o que eu penso, mano. Eu não aceito a volta desse cara. Não aceito. Dá sua opinião aí. E vai, Corinthians.